Alô pessoal, direto ao ponto aqui. É impressionante, né? Como a fila às vezes anda rapidamente no futebol. Ou como o destino se transforma assim, ou transforma a vida das pessoas numa velocidade absurda. Onde é que eu estou querendo chegar? O Grêmio tinha um problema no lado esquerdo do seu ataque e resolveu o problema quando contratou o Soteldo, que estava encantando os torcedores nos primeiros jogos do Campeonato Gaúcho, com a sua ousadia, com a sua irreverência, com seus dribles, gol, assistências. Puxa vida, o Soteldo realmente estava fazendo a diferença nessa equipe do Grêmio. Ele de algum modo assim diminuía a tristeza pela perda do Luizito Soares. Apareceu um jogador para fazer com que o torcedor vá animado ao estádio. Esse jogador, Soteldo. Aí se machucou o Soteldo. Solução: Nathan Fernandes, outro jogador já de boas atuações no ano passado, marcando gol contra o Flamengo, jogando muito naquela partida, aquela vitória espetacular contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro. O garoto parecia pronto e de novo começou um pouco travado, né? A gente lembra, começou 2024 um tanto quanto travado, mas depois começou a aparecer outra vez o futebol dele. O torcedor gosta do Nathan, se machuca o Nathan. E aí bate o pavor, puxa, mas que zica, hein? Que zica! E aí entra o destino. Aí aparece o garoto Gustavinho, Gustavo Martins, já de participação destacada pela equipe do Grêmio na Taça São Paulo. Mas uma coisa, o Grêmio teve nos últimos anos vários jogadores bons no lado esquerdo na Taça São Paulo, mas que chegavam ao time principal e não conseguiam reproduzir. Pois o Gustavinho, está reproduzindo, está sendo maravilhosa a participação dele nessa equipe do Grêmio, jogando com maturidade, jogando com personalidade. E eu vou falar uma coisa para vocês aí, tá furando a fila o Gustavinho. Eu adoro o Nathan Fernandes, mas o Gustavinho parece já ter superado o Nathan Fernandes. Olha o que é o futebol, olha a rapidez com que as coisas se transformam no futebol. E vou falar uma coisa, minha gente. Quando o Soteldo voltar ao time do Grêmio, vai ser difícil tirar também o Gustavinho. Acho que o Soteldo, por ser um cara polivalente, daqui a pouco até pode jogar um pouco mais centralizado. O fato é que eu não consigo mais imaginar essa equipe do Grêmio sem o Gustavinho. Gustavo Nunes, 18 anos de idade, encantou outra vez a torcida gremista na vitória por 6-2 contra o Santa Cruz, fazendo um gol, dando passe para outro e, de novo, aquela coisa do drible que leva as pessoas. O futebol é feito por jogadores que são artistas, né? Artistas da bola. Então, quanto mais capacidade técnica tem um artista, mais a paixão aumenta e mais o torcedor comparece ao estádio para vê-lo. Isso já está acontecendo com o garoto Gustavo Nunes. Estou falando para você aqui em nome, obviamente, da KTO. Claro, te cadastra lá na KTO. Utiliza o cupom BENFICA, hein? BENFICA. Garanta 20% de bônus no seu primeiro depósito. Link para cadastro aqui na área de descrição desse vídeo. Clicou, está dentro da KTO. O Renato deu uma entrevista. Olha, o Renato, ele costuma segurar um pouco os elogios quando se trata de garotos, né? Mas ele abriu o coração. Abriu o coração, o Renato. Frases do treinador do Grêmio. Jogador de velocidade, do 1 para 1, 1 para 1 para 1, X1, né? Como se fala aí. Características que ele gosta bastante. O Renato gosta de jogadores assim, que partam para o confronto direto com o adversário, que quebrem as linhas de marcação. Olha o Renato, o Gustavinho já está jogando como adulto, em termos de gol, em termos de jogadas e preocupação com os adversários, também aí jogando sem a bola, também fazendo um papel tático. Diz que ele até apressou um pouco a entrada dele, do Gustavo Nunes, justamente pela lesão do Nathan. Pela idade dele, tem muito mais acertos do que defeitos. Vocês lembram, né? O Renato, ele dá uma segurada às vezes nos elogios aí, que é para justamente não subir para a cabeça, mas no caso do Gustavinho, ele não se conteve. Muito entusiasmado o técnico Renato Portaluppi. Depois, numa outra parte da entrevista, mais para o final, voltou a falar a respeito do Gustavinho. Tem uma coisa aí, está sendo comparado ao Everton Cebolinha, né? Vários jornalistas têm feito esse tipo de comparação. Eu por enquanto, vou dar uma segurada aí, mas
tem qualidades. E aí o Renato diz que uma das coisas que ele fala é para o garoto não ter medo de errar. Se errar, a culpa é minha, disse o técnico. Fica tranquilo, não vou te xingar ou ficar bravo se você olhar para mim depois de uma jogada errada. É claro, só não pode tentar esse tipo de firula aí ou de coisa mais ousada no campo do Grêmio. Essas coisas têm que ser tentadas, testadas ou feitas, executadas no campo do adversário. Então aí está, Gustavinho. Puxa, 18 anos de idade jogando como adulto e olha que o Renato foi um dos melhores pontas do futebol brasileiro. E se o Renato fala tudo isso, é porque de fato está entusiasmado. Tá furando fila aí o garoto Gustavinho. Obviamente que vai jogar o Grenal, obviamente o Grêmio deve até mudar o seu esquema, deve ter Pavon pela direita, Gustavinho pela esquerda, JP Galvão como centroavante e aí 3 volantes. Também essa questão foi colocada pelo Renato, ele deu um sorrisinho mais ou menos admitindo. Mas eu já estou projetando o pós-Grenal e já estou projetando o momento em que o Soteldo voltar. Se o Gustavinho seguir aí nessa linha de ascensão, vão ter que dar uma mexida aí na posição do Soteldo. É impressionante, né? A fila anda muito rápido no futebol e o Senhor Destino, o Senhor Destino sempre aprontando das suas. No caso aí, aprontando legal, né? Porque o garoto é bola mesmo. Compartilha esse vídeo. Te inscreve aqui no canal, gente. Te inscreve aqui, dá o like. Estou gostando muito aí da participação sua e quero cada vez mais estabelecer esse laço com você. Tchau, tchau.